Talvez mais conhecida por sua agricultura, sua feira estadual e seus invernos extremamente frios, Iowa está situada entre os rios Missouri e Mississippi. É um dos estados mais fascinantes dos Estados Unidos para os entusiastas de crimes reais, pois serve de cenário para dezenas de casos arquivados há décadas. No episódio de hoje, vamos explorar 2 casos perturbadores de Iowa que ainda não foram solucionados. Cody James e Gary Harker. Um dia, em dezembro de 1979, Cody James e Gary Harker, ambos com 30 anos e amigos desde o ensino médio, estavam pintando na marcenaria de James em Illinois. Mais tarde naquele dia, eles entraram na caminhonete Chevrolet preta de 1965 de Cody para entregar um compressor de ar em Rock Island, Illinois. Em uma entrevista posterior, o proprietário do pátio de serviços onde o compressor foi deixado afirmou que não comprou o item, mas que quem o trouxe o levou embora. Depois, os 2 homens planejavam ir para Davenport, em Iowa, para receber o pagamento de $500 pela tarefa. No entanto, nem Cody nem Gary apareceram para receber o pagamento. Na verdade, eles nunca voltaram para casa e nunca mais foram vistos. Avançando alguns meses para 22 de fevereiro de 1980, a caminhonete Chevrolet de Cody foi encontrada estacionada no quarteirão 600 da Iowa Street, em Davenport. A caçamba da caminhonete estava cheia de grama, bancos, neve e outros detritos, e o veículo foi marcado como abandonado pela polícia. No dia 3 de março, a Chevrolet foi rebocada para o pátio da Road and Wrecker Services, em Davenport. Ela deveria ficar lá por pelo menos 40 dias antes que a polícia a colocasse em leilão. Uma carta endereçada a Cody, o proprietário registrado do carro, foi enviada, mas retornou sem resposta. Vários meses depois, em 24 de abril, 2 irmãos chamados James e Richard Spurley estavam passando de carro pelo pátio do leilão quando avistaram a caminhonete Chevrolet preta. Na fazenda do pai, no condado de Muscatine, eles tinham outra caminhonete precisando de conserto e pensaram em usar a Chevrolet para peças. Eles compraram a caminhonete por $140 e a levaram para a fazenda. Algumas horas depois, o irmão mais velho, James, percebeu um cheiro ruim vindo da caminhonete. Ele percebeu toda a sujeira e detritos ainda espalhados na caçamba, então decidiu levar o veículo até um campo e limpá-lo. James começou a retirar o lixo com uma pá quando percebeu uma bota saindo da caçamba da caminhonete. Ele tentou puxar a bota do monte, mas percebeu, horrorizado, que ela estava presa a um corpo. Ao olhar mais de perto, ele viu que havia outro par de botas ao lado do primeiro. Alarmado, ele correu de volta para casa para chamar as autoridades. As vítimas no caminhão foram identificadas como 2 homens desaparecidos de 30 anos, Gary Harker e Cody James. A polícia de Davenport estimou que os corpos estavam no caminhão há cerca de 60 dias. No entanto, não está claro quão precisa é essa estimativa. Se Gary e Cody sumiram em dezembro, mas só estavam mortos há 2 meses quando achados em abril, como isso é possível? Isso deixa uma janela de tempo bastante grande em que os 2 homens poderiam estar vivos, mas não tinham falado ou visto suas famílias. As autoridades podem ter errado na estimativa. Talvez o inverno rigoroso tenha retardado o ritmo da decomposição. Foi determinado que tanto Cody quanto Gary foram atingidos na cabeça com uma cunha normalmente usada para cortar árvores. Um mês depois, as autoridades anunciaram que estavam procurando por 3 pessoas que acreditavam estar envolvidas no duplo homicídio. Eles também afirmaram acreditar que o incidente estava relacionado a drogas e possivelmente ligado à venda de anfetaminas. A polícia conversou com a esposa de Gary, Marie, que ainda morava na casa que dividia com ele em Rock Island. Ela havia registrado o desaparecimento do marido no dia de Natal. Ela afirmou às autoridades que sabia que os 2 organizavam negociações de drogas para outros, mas destacou que seu marido não participava diretamente delas. Ela deixou claro que não queria que ele se envolvesse com o tráfico pelo risco. Vizinhos de Gary disseram que o homem de 30 anos traficava em seu ateliê de entalhe em madeira, mas Marie negou.
As autoridades, após ouvirem testemunhas, concluíram que a caçamba do caminhão de Cody foi esvaziada na manhã do desaparecimento, sugerindo que todos os detritos encontrados depois foram colocados lá intencionalmente para esconder os corpos. A partir daqui, o progresso no caso avançou lentamente. Foi décadas depois, em dezembro de 2004, no 25º aniversário do desaparecimento deles, que finalmente houve um avanço no caso. Os detetives anunciaram que iriam reexaminar os assassinatos com um novo olhar. Isso aconteceu após a descoberta de novas evidências. Um amigo dos dois homens se apresentou no início do ano e entregou aos investigadores um rolo de filme que havia sido confiado a ele por Gary e Cody pouco antes de suas mortes. Segundo relatos, os dois homens sabiam que tinham inimigos e, por isso, deixaram o rolo de filme com um amigo e disseram a ele, abre aspas, se algo acontecer com a gente, revele o filme. Após revelar as imagens, a polícia passou a acreditar que as fotos continham seus suspeitos. Acredita-se que as fotos foram tiradas perto de Bolinas, uma pequena vila costeira a mais de 29 quilômetros ao norte de São Francisco. Gary e Cody viajavam frequentemente para cá em busca de drogas e as autoridades acreditavam que eles moravam aqui. As imagens dos homens não identificados foram publicadas em jornais locais na esperança de que alguém reconhecesse os dois e avisasse as autoridades. Eles esperavam que a passagem do tempo fizesse com que menos pessoas tivessem medo das consequências de se manifestar. No entanto, ninguém jamais se apresentou com informações sobre a identidade dos homens. Poucas evidências forenses foram encontradas no local. Uma amostra de solo foi coletada do caminhão e testada em 2004 para determinar se ela veio do suposto local do assassinato. No entanto, a polícia não revelou qual era essa área específica. Além disso, uma impressão digital foi encontrada em uma evidência dentro do caminhão. Parece provável que a impressão seja de um dos autores do crime. Também foi mencionado em vários artigos de notícias que a polícia sabia para onde os homens foram depois de deixarem o compressor de ar. Mas, novamente, eles não tornaram essa informação pública. Segundo relatos, muitas das pessoas com quem Gary e Cody andavam estavam envolvidas com drogas. A polícia suspeitava do envolvimento de um fornecedor de drogas e de várias pessoas nos assassinatos. Eles chegaram a essa conclusão porque souberam que a dupla era conhecida por reagir e, entre aspas, não eram fracos, sugerindo que teria sido difícil para uma pessoa só enfrentar os dois. A investigação dos assassinatos de Gary Harker e Cody James se estendeu por 5 estados e várias décadas, mas a polícia ainda não identificou nenhum dos suspeitos. Se você tiver qualquer informação sobre o caso, pode entrar em contato com a polícia de Davenport pelo número 56326. Novi, Marianne Green. Nascida em 17 de janeiro de 1928, Maria Ana Ambar cresceu no condado de Mahaska, Iowa, em uma casa que ela dividia com seus pais, Jenny e Cláudio, e seus 7 irmãos. Seu pai trabalhava como capataz em uma mina de carvão local. Já adulta, por volta dos 35 anos, Maria, trabalhando como contadora, casou-se com o Hermano Verde, um empresário que possuía e administrava um negócio de retroescavadeiras extremamente bem-sucedido na cidade de Oskaloosa. O casal ficou casado por 25 anos até que Hermano faleceu de ataque cardíaco aos 59 anos em 6 de junho de 1987. Nesse momento, Maria, com 59 anos, já estava aposentada. A grande fortuna de seu marido garantiria que ela vivesse confortavelmente pelo resto da vida. E ela vivia modestamente em uma casa móvel no Spring Creek Mobile Park de Oskaloosa, na rodovia 23 Sul. Maria e Hermano não tiveram filhos próprios, mas criaram seu sobrinho Jaque como se fosse seu próprio filho, e Hermano tinha 5 filhos do primeiro casamento. Em 27 de setembro de 1987, um desses filhos encontrou Maria morta, caída no chão do quarto de sua casa. Ela havia sido esfaqueada uma vez no peito. A mulher de 59 anos lutou ferozmente, como evidenciado pelos ferimentos em seus dedos, que quase foram decepados. E antes de morrer, Mary rastejou até o espelho do seu guarda-roupa e escreveu a letra N com o próprio sangue. Ao chegarem ao local, os policiais do condado de Mahaska não descartaram logo a hipótese de roubo. A única facada foi claramente deliberada, mas não parecia ter sido feita em um acesso de raiva.
O xerife Joe Bill liderou seus policiais na investigação, acompanhado pela Divisão de Investigação Criminal de Iowa. Mary e Herman eram um casal popular na região, e com a morte de Herman, a viúva de 59 anos continuou sendo muito querida por todos no seu bairro. Ela era amigável com os moradores locais e tinha uma família extensa. Todos ficaram chocados com o crime violento. Ninguém na vida de Mary sabia quem gostaria de matá-la e ninguém sabia o que ela pretendia escrever no espelho ou o que o N sozinho significava. No entanto, a polícia logo ficou sabendo do quanto Mary valia, o que os levou a investigar mais a fundo esse aspecto. Amigos e familiares estimaram que o patrimônio da viúva valia quase $1 milhão, e eles não estavam muito longe disso. O advogado de Oskaloosa, Hugh McCoy, disse à polícia que o patrimônio valia $750 mil. Após sua morte, o dinheiro deveria ser dividido igualmente entre Jack e os filhos de Herbert, o que significa que as crianças tinham direito a cerca de $120 mil cada uma. Como resultado dessa descoberta, os investigadores voltaram sua atenção para aqueles que se beneficiariam com a morte de Mary. O xerife Beal foi rápido em dizer à mídia que acreditava que o assassinato da viúva foi motivado por ganância e dinheiro. A polícia teorizou que um dos enteados de Mary não queria esperar por sua parte e tentou se livrar da mulher de 59 anos para receber sua herança o mais rápido possível. Poucas evidências foram encontradas durante a investigação. O principal item encontrado foi uma faca, que foi descrita como incomum e foi descoberta no parque de trailers. Depois, ela foi disfarçada como uma faca Remington com lâmina de 4,5 polegadas e era tida como arma do crime. Apesar disso, os investigadores seguiram em frente e, por fim, em 20 de novembro, acusações de homicídio em primeiro grau foram apresentadas contra 2 homens, um dos filhos de Herman, Richard Lee Green, de 29 anos, e um amigo dele, David Kelly Yant, de 23 anos, que morava na Califórnia. Segundo relatos, eles se conheceram enquanto Green morava lá. Quando soube que as autoridades estavam à sua procura, Green se entregou ao departamento do xerife do condado de Mahaska. Ele ficou detido lá sob uma fiança de $500 mil. Yantz ficou detido e foi acusado na cadeia do condado de Ventura, na Flórida, sob uma fiança de $500 mil. Mais tarde, naquele mês, Yantz foi transferido para Iowa, e ambos os homens ficaram presos na cadeia do condado de Mahaska. A polícia suspeitou que Green contratou Yantz para matar sua madrasta e assim ter acesso à herança. Ambos os homens se declararam inocentes e, como a acusação de assassinato se baseava em uma conspiração entre os dois, Green e Yantz foram julgados juntos. Durante o primeiro julgamento, em julho de 1988, a promotoria apresentou várias evidências interessantes, embora não exatamente condenatórias. Um homem com a descrição de Yantz se registrou em um motel em Oskaloosa no dia do assassinato. Além disso, ele usou um nome falso que supostamente também havia sido usado por Green. Registros telefônicos indicam que Yantz conversou diversas vezes com um familiar dos Green. Foram encontradas 5 ligações telefônicas entre os dois, entre o final de agosto e o início de setembro. Além disso, os registros mostraram que alguém da família Green transferiu dinheiro para Yantz no dia anterior ao crime. Por fim, Richard Green era conhecido por possuir uma faca semelhante à Remington encontrada no Mobile Home Park. Durante o julgamento, a cunhada de Mary testemunhou que a mulher de 59 anos havia sido confrontada por um de seus enteados no dia em que Herman morreu. O enteado estava chateado com o testamento e temia que Mary o deixasse fora do testamento. Embora não esteja claro qual enteado era, a cunhada observou que Mary não via Richard Green há 2 anos antes da morte do pai dele. O enteado que confrontou Mary possivelmente é Stephen, que, de acordo com outra matéria jornalística, exigiu que Mary lhe desse $50 mil após o falecimento de Herman. Diversas testemunhas compareceram neste primeiro julgamento. Um homem disse ao tribunal que, uma semana antes do assassinato, ouviu Yantz falando sobre como ele iria receber muito dinheiro para fazer uma viagem para Iowa, embora ele não tenha especificado quanto. A testemunha observou que nunca ouviu Green e Yantz discutirem sobre o assassinato, e Yantz lhe disse diretamente que não estava envolvido na morte de Mary. Enquanto isso, um vizinho testemunhou que Mary lhe disse que estava tendo problemas com um de seus enteados, embora, novamente, ela não tenha especificado qual deles.
Ela lhe disse que iria trocar as fechaduras por causa do incômodo que estava tendo. Vale ressaltar aqui que não havia sinais de arrombamento e a fechadura não havia sido violada quando Mary foi encontrada em sua casa. Green e Yantz receberam 2 advogados de defesa nomeados pelo tribunal e também foram defendidos por um terceiro chamado Alfredo Parrish. Os advogados argumentaram que não havia nenhuma evidência da cena do crime que colocasse fisicamente qualquer um dos 2 réus no local e também que Yantz havia sido contratado por Green para entregar maconha da Califórnia e não para algum esquema de assassinato por encomenda. Além disso, não havia sangue em nenhuma das roupas de Yantz e nenhum foi encontrado em seu carro. Os advogados de defesa alegaram que, após causar um ferimento desse tipo, seria improvável que o assassino tivesse evitado sujar suas roupas de sangue ou deixar vestígios de sangue no veículo. Também foi argumentado que, como estimaram que Mary morreu às 13h, no dia 27 de setembro não havia como Yantz ter feito a viagem de volta para casa em Ventura no tempo disponível. Ele havia retornado para casa na Califórnia às 18h. No dia seguinte, enquanto a viagem entre Oskaloosa e Ventura leva cerca de 26 horas, o primeiro julgamento terminou com um júri indeciso, mas isso não impediu os promotores de buscarem novas ações. Green e Yantz foram julgados pela segunda vez no condado de Polk em outubro de 1988, quase um ano após a morte de Mary. A dupla foi representada pelos mesmos advogados. No julgamento, o pai de Yantz disse ao tribunal que seu filho era um rapaz extrovertido que se dava bem com todo mundo. Após um julgamento de 14 dias, o júri deliberou por vários dias. Eles acabaram informando ao juiz que estavam em impasse e ele os dispensou. O terceiro e último julgamento ocorreu em janeiro de 1989. Como a maioria dos jurados no segundo julgamento era favorável à condenação, o procurador-geral de Iowa, Tim Miller, ordenou um terceiro julgamento. Desta vez, todos os 3 advogados de defesa de Green e Yantz solicitaram ser retirados do caso. Um deles, James Blomgren, disse à imprensa que defender a dupla havia se tornado um fardo econômico que tirava muito tempo de seus outros clientes. Ele disse que um cara sendo defendido por homicídio em primeiro grau não deveria ter um advogado preocupado com o restante do seu trabalho. No entanto, o juiz discordou e os 3 advogados permaneceram no caso. O julgamento ocorreu no condado de Washington. Apesar dos melhores esforços da promotoria, em 22 de março de 1989, Green e Yantz foram considerados inocentes. Após sua absolvição, Richard Green mudou-se para a Califórnia. Ele recebeu sua parte da herança de seu pai, mas teve que usar a maior parte para reembolsar o estado de Iowa pelos custos de sua defesa. Após esse veredito, o caso de Mary chegou a um impasse. Ele ainda permanece sem solução. Nunca foi descoberto o que a mulher de 59 anos pretendia escrever no espelho pouco antes de sua morte, e nenhum outro suspeito jamais foi acusado em conexão com o caso. Mary foi enterrada no cemitério Forest, em Oskaloosa, ao lado do marido. Esses são os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Você também pode nos apoiar no Patreon por apenas $2 por mês. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.